maravilhoso. Daria para fazer um episódio de 2 horas só sobre isso, né? Mas né, essa não é a ideia porque ninguém hoje tá parando para assistir Tanto duas tempo, horas de isso aí. episódio, É. né? Sobre conteúdo e o comportamento no geral, né? Você contou essa segunda parte, a gente falando um pouco sobre experiência agora, né? Como que você enxerga hoje a experiência do cristão relacionado ao conteúdo? Porque se numa pequena experiência que você e tua esposa tiveram, indo numa galeria, sentindo coisas ruins, o que você acredita que está acontecendo com o conteúdo e o cristão no geral? Eu acredito demais num avivamento, eu vou usar essa palavra, num despertar de criativos para o reino de Deus. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente entender o poder dessa fonte, o que a gente carrega, a nossa identidade como filho de Deus, vai ser inevitável surgirem roteiros de filme, livros, fotos, exposições. Vai ser inevitável, cara. Moda, desfile de moda. Pô, imagina um desfile, é um negócio que eu É, sonho, cara, um desfile de moda em sensacional. que, sabe, corpos não são estereotipados, corpos não são expostos, mas tem algo de belo, de lindo que tá acontecendo ali, Aham. com roupa, com criatividade. Pô, cara, eu sonho demais nisso, só que como é que isso vai acontecer? Filhos sendo despertos. E eu acredito que a gente tá vivendo uma fase, a gente tá, cara, pela graça de Deus, mais vozes se levantando para serem exemplos de que dá para fazer, que você Sim. não se perde indo para lá, mas que dá Aham. para você ser Daniel na Babilônia, dá para você não se corromper, dá para você não esbanjar no banquete dos reis e conseguir influenciar esse lugar. E eu acredito que isso passa muito, cara, por a gente entender aquilo que são tendências. Você está falando sobre comportamento, né? E eu acredito que sim, nosso papel como criativos, pessoas que estão influenciando nosso entretenimento, é a gente ler tendência, estudar, ver os Pinterest da vida, saber o que está rolando no TikTok, assistir cinema, saber o que está no top 10 do Spotify. Eu acredito que isso faz parte do repertório que a gente está construindo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma fome, uma indignação santa dentro da gente, que é fazer o novo som, a nova tendência. Quando eu estou falando para influenciadores, estou dizendo, cara, muito legal você participar da trend. Quem aqui criou uma trend uma vez? Isso pode parecer uma coisa ilustrativa Aham. boba, mas pensa nisso geral. Qual que é a nova tendência de moda que está sendo criada dentro da igreja? Qual que é o novo filme que nunca ninguém viu? Cara, olha o que está rolando na Coreia do Sul, fenômeno de entretenimento que está saindo de lá, de bandas, de Incrível. filmes, Aham. filmes ganhadores de Oscar. Tem uma criatividade, cara. Sabia que você vai estudar? Estava vendo um dia sociólogos conversando sobre a conexão do avivamento que Coreia do Sul experimentou há alguns anos com esse boom. Cara, você não consegue explicar por que a Coreia do Sul, um país daquele tamanho, Aham. está influenciando a arte do jeito que eles estão. Estão colocando. Olha o tamanho de K-pop, cara. É. Olha o tamanho de filme. Eu tô falando que são todos cristãos? Não, eu sei que não. Mas o que eu tô dizendo é, sociólogos vão fazer um estudo, isso aqui depois você pode procurar, que vão dizer o quê? Sabe por um dos motivos, não é o único. Um dos motivos que eles acreditam nesse fenômeno é existe algo diferente nessas bandas, ou pelo menos no começo tinha mais, de K-pop, quando as mulheres não estavam espontando o corpo delas. Eram bandas que você não via tanto rebolando, você não via tanto corpo Aham. exposto. Aham. Se você vai para filmes, de novo, agora está indo um pouquinho diferente do que foi, mas se você vai como contexto geral dos doramas, conteúdos que vêm da Coreia do Sul, você está vendo, não tem tanto sexo, não tem tantas pessoas peladas e expondo seu corpo. Por quê? Porque ao você não apelar para isso, você tem que ser criativo em outro lugar. Então o que eu gosto de olhar para comportamento é olhe o comportamento, estude como é, mas não se perca no fato de, todo filme de sucesso tem sexo, então meu filme tem que ser sexo. Não, Aham. não, 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 não. Pera. Aham. Pera, quem sabe não tem uma tendência nova, quem sabe não tem algo novo que vai surgir, e eu tenho que acreditar, cara, se eu acredito que Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, eu tenho que acreditar que as novas teses de doutorado que ninguém nunca leu vão estar dentro da igreja, vão surgir dentro da igreja, os novos planos de governo vão estar dentro da igreja, porque tem uma inovação nata dentro da gente, algo que pulsa criatividade, Aham. algo que chama por criatividade. Se a gente não conseguir fazer isso é porque a gente não tá fazendo um bom trabalho. Tem um livro que eu amo que chama Hitmakers. Nesse livro Hitmakers, esqueci o nome do autor, sempre esqueço o nome do autor. Mas enfim, depois Aham. você me A gente ajuda aí, você coloca aí. bota aí o Aham. negocinho aqui.
nesse livro, ele não é um livro cristão, mas é um cara que ele vai examinar por que hits são hits. Por que tem uma música que bomba e uma música que flopa? Por que tem um filme que bomba e um filme que flopa? Ele faz um estudo sobre isso. E uma das coisas que ele fala é sobre um conceito de neofilia e neofobia, que todo ser humano tem. Neofobia é o medo do novo. Neofilia é a atração para o novo. Todo ser humano tem essas duas coisas vivendo dentro da gente ao mesmo tempo. Então, você imagina numa gôndola do supermercado. Você vai lá comprar uma pasta de dente. Você vai chegar lá, ter 1 milhão de pastas de dente lá. 1 milhão de produtos iguais. E daí vai ter uma que vai ser uma pasta de dente com gosto de wasabi. Bicho, você vai falar, cara, isso aqui é muito louco. Isso aqui pô, nunca escover meu dente com uma pasta de dente com gosto de wasabi. Tô fora. Agora, se você olhar para uma pasta de dente que é a mesma pasta de dente de sempre, provavelmente não vai ter uma coisa que vai te chamar a atenção, a não ser que você goste muito da mesma pasta de dente. Tem um lugar que ele examina isso, nos hits, música, que é um lugar que ele é um tanto de novo para agradar a gente, mas um bom tanto de conhecido para deixar a gente tranquilo. Os hits normalmente estão nesse lugar. Bastante, então, o que eu tô falando? Repertório. Bastante coisa que você estudou. Você estudou como é que compor uma música. Você estudou o que tem música de sucesso. Só que você entendeu, isso aqui nunca ninguém fez. Então eu vou para esse lugar aqui. Eu acredito que a gente está à beira de viver algo, artes e entretenimento, conectado nesse lugar, que a gente vai ver vozes surgindo que vão ser diferentes. Muito bom. E eu amém. Acredito muito nisso. E amém por isso. A gente já tem visto a qualificação da igreja no geral, agora falando das instituições, né, que é a parte sistemática de uma igreja, né, e também nós entendemos eclesiásticas, né, mas indo mais para a questão sistemática, mesmo entendendo que multimídia é ministério, a qualificação desse termo, dessa ideia, desse conceito nas igrejas. A multimídia tem sido, inclusive o Rodrigo teve recentemente aqui, Kashima, e enfim, o próximo passo é a multimídia formar essa nova geração de criativos para assumir a esfera da arte e do entretenimento, né? Que nasçam novos projetos como The Chosen, que nasçam novos projetos, novas produtoras que vão ter incentivo local ou vão ter qualificação de negócio suficiente para poder transbordar em novos projetos aí, né? Que, enfim, que cumpram o propósito, né? Porque o conteúdo no geral ele é um desafio produzir. Não é difícil na sua complexidade, mas precisa de muito incentivo, muita energia, muita disposição para ele ser manifestado de fato. Né? Eu gosto do exemplo do The Chosen, cara, porque ele tem quando a gente olha para esse comportamento, tem um risco que eu tenho percebido, até líderes de jovens, você vai pegar nos Estados Unidos, isso aqui está bastante fortalecido, acho que no Brasil a gente ainda está um pouco atrás, eu espero que a gente não chegue lá, mas que são pessoas que estudam o comportamento da geração Z, por exemplo, e vai dizer, cara, a atenção dessa geração é muito curta. Você vai lá ter estudos que dizem 8 minutos, 7 minutos, 20 minutos é o máximo do máximo. E daí então isso é uma leitura. Beleza, é uma leitura. Tem estudos que comprovam isso. Beleza, eu estou olhando aqui e me deparando com leitura. Qual que é o nosso papel como líderes, como pessoas que estão shaping, que estão moldando aquilo que está acontecendo? É olhar para aquilo e não necessariamente só reagir àquilo. Por que eu estou vendo acontecer? Então sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer culto de adolescente que demora 20 minutos. Surreal. Você tem que ter uma palavra, o pregador que você está ali como líder de jovem, você vai falar por 7 minutos para adolescente. 7 minutos dá tempo de você falar o quê? Você pregar o quê? O que muda na vida daquele adolescente com 7 minutos de palavra? Com 15, com 20 minutos de palavra? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado nessa visão crítica acerca dos dados que a gente está lendo. Então, estou me deparando com isso. Quer dizer que eu ignoro? Não. Então, como é que eu faço talvez uma programação diferente? Inclusive, até para ir para o caminho contrário, que é o que você está sugerindo aqui. Se a pesquisa está falando que de 7 a 20 minutos, qual é o caminho que a gente pode criar? Porque a gente sabe que é necessário pelo menos, no mínimo, uns 40 minutos, 30, 40 minutos de qualidade de palavra para poder construir com esses jovens, com essa geração. Exatamente. E daí, cara, daí o pregador vai ter que se virar, e daí o cara vai ter que comunicar bem, vai ter que estudar comunicação, vai ter que entender como é que ele se conecta com aquela... Mas é um monte de desafio que parte do como é que eu tô shaping, como é que eu tô moldando isso. E voltando para The Chosen. The Chosen é uma série de qualidade, cara. Você pega ali, você vai questionar a atuação, você vai questionar outro, mas você compara com todas as produções bíblicas que já tinham sido contadas antes,
Ah, não tem. Aí tem gente, pô, que vai questionar a fala, uma determinada fala, porque ele não sei o quê. Mas ele tem um departamento de teologia que está dentro examinando o roteiro. Você Aham, vai questionar com uma escolha, outra escolha que você aham, faria diferente, você tem todo o direito. Mas aham, existe uma seriedade naquilo que é a interpretação. Hoje tem projetos, por exemplo, para crianças, de Bíblia, um aplicativo de Bíblia. Um aplicativo de Bíblia que tem histórias, aham, que tá, é uma evolução de formato que a gente está aham. entendendo, que não, se a gente ficar tentando só ser tradicional e antigão, a gente vai perder, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que tem coisa que não vão mudar, cara. Não, e qualificar. Eu tenho um sonho Você falou de sonhos de moda, no desfile. Eu tenho um sonho de ver jogos cristãos pra criançada. Imagina que. De qualidade, cara. Cara, você vai. First person, né? Você vai na igreja. Muitas vezes a gente tem esse comportamento dos pais dando o celular na mão das crianças e esse vício. E é difícil cuidar e a atenção. Aí tem várias questões aqui, né? Que não tem como aprofundar, mas imagina se ele, ao invés de estar jogando aquele joguinho que é só violento, no meio da igreja, se ele pudesse estar jogando um jogo É, de desenvolvimento, também de ação. Pega a história de Davi, uma história maravilhosa para poder fazer um jogo de ação, onde a criança vai estar aprendendo princípios e tudo mais, e ali no Pô, contexto. eu amo isso, cara. Eu amo É. isso. Vou dar um testemunho de The Chosen rapidinho. Eu fui tava no shopping comprando um presente pra minha esposa. Aí eu tava no caixa pra pagar, senti uma palavra pra menina que tava no caixa. Eu falei, comecei a falar pra ela, cara, você conhece Jesus? Já ouviu falar? Pá, comecei a ter aquela conversa Aham. ali de interação. Daí ela falou assim, sabe que eu tô assistindo uma série de alguma coisa assim? Aí eu, uma série de alguma coisa assim? The Chosen? Aí ela, isso! Eu tô assistindo essa série lá na Netflix. Daí na verdade ela não falou que tá na Netflix, eu supus isso. Deixa eu corrigir. Ela só falou, tô assistindo uma série que chama The Chosen. Daí eu, deixa eu te falar uma coisa. Aí ela, claro. Eu falei, a próxima vez que você assistir um episódio dessa série, eu preciso te falar uma coisa. Aquele não é um personagem. Aquilo lá não é fictício. Aquilo é uma história real. De um Deus que veio pra essa terra, morreu por mim e por você, e ele tá vivo, ele tá aqui agora do seu lado. Cara, a mulher começou a chorar no meio da Nossa. loja. Não, eu vou começar já, porque ontem à noite eu fiquei até 1 da madrugada assistindo The Chosen. Todo episódio que eu tô assistindo The Chosen, cara, assim, surreal. Mas olha o poder. Não, é o poder, né? O poder de uma pessoa que, sei lá, se eu tivesse feito essa interação e ela não tivesse. E Mas ela teve um encontro ali, cara. você percebe que não é acaso, é propósito. É? Ela assistindo ali foi conectada e você na outra ponta ali foi usado para confirmar para ela. É. Esse Deus é vivo. Esse Deus é real. Agora imagina o poder de uma eclesia se movendo assim. É. Criando, É. sonhando, Olha como a gente amplifica falando. o id, né, nos tempos que nós vivemos. Tantas manifestações criativas e tecnológicas e os filhos andando e confirmando com as pessoas. Oportunidade de orar, de falar, de confirmar, de levar um versículo, uma palavra. Imagina quantas. E o que me pega? Imagina quantos projetos como esse, quantos roteiros estão adormecidos em alguém que está ouvindo a gente. Então, acorda, cara. Se manifeste. Tira isso dentro de você. Se você tá ouvindo, cara, bota no papel, acredita nesse sonho. Para cara. pra pensar, não era pra ter o positivamente. Eu não iria trabalhar nunca mais com arte e entretenimento, cara. Não iria. Ponto. Não iria. Tem O tantos backstage sonhos, cara, ali não iria adormecidos. existir. Enfim, você falou dessa questão do The Chosen, né? Cara, a manifestação, ela é tão louca que, assim, quando tem um projeto que eu desenhei há um tempo ali na igreja, que era uma ideia de ONG, que agora estou reformulando para fora, e a manifestação, ela é tão incrível, porque quando a gente começa a transbordar de uma certa maneira, e não é por nós, é porque o Senhor está nos preenchendo de tal maneira, a gente está se permitindo nesse lugar, outras pessoas começam a nascer nesse lugar e começam a repetir esse processo. E esse período curto de pandemia, a gente fez essa ONG aí, 2 anos e pouco, cara, passaram ali, eu acho que um pouco mais de 50 jovens adultos, nasceram pelo menos uns 10 que estão no mercado hoje, Que legal. desses 50. E é sobre isso. É sobre você entender que não é por você, é por um propósito. É sobre você entender que é para o outro. Eu não faço isso para ser glorificado, eu faço isso para glorificar a Deus. E nesse processo de glorificação, essa manifestação começa a levantar outros pela graça e começa
a transbordar e transbordar. Que a gente é parte do corpo, né, cara? É isso, a gente é um membro desse É. corpo tão rico, tão precioso que eu, cara, acabei me conectando com a galera da produção dos shows. Então hoje eu conheci o Dallas Jenkins, que é o diretor, e com algumas pessoas da equipe. E falando com eles, cara, é tão louco, assim, você vê o que... Hoje, aonde chegou uma coisa, e eu acredito num potencial ainda maior daquilo, de algo que talvez começou com uma sementinha, cara. Total. Como o senhor fala pra gente, é uma sementinha grande de mostarda, cara. Que um dia vai crescer pra uma árvore, um dia pássaros vêm pra essa árvore se alimentar, se esconder, gera sombra. No começo é uma sementinha. No começo é só uma sementinha. Eu tava lembrando também, eu vi uma entrevista do Sound of Freedom, né? Quando lançou o Sound of Freedom, o Som da Liberdade. Eu tava vendo uma entrevista do cara real, que inspirou aquela história, com um ator. E daí o ator começou a contar o testemunho dele, de como ele foi levado para atuação por Deus. Porque um dia Deus pediu para ele, eu quero que você atue. E ele foi o mesmo ator que fez Paixão de Cristo, né? Jesus no Paixão de Cristo, é o mesmo ator que fez Sound of Freedom. E ele começou a contar o testemunho dele. E daí o cara real contou um testemunho da gravação. Que ele falou assim, eu tive sempre um versículo dentro de mim quando eu ia pra batalha, quando eu ia ali caçar os caras. E o versículo era, se você faz algo com os pequeninos, é melhor que você, ele fala, amarre uma pedra no seu pescoço e se afogue. Tem um versículo que fala sobre isso. E ele falou, e quando eu ia para a batalha, eu pensava, Deus tem essa indignação dentro dele. Então eu tô aqui em nome de Deus. E ele falou, eu nunca falei isso por esse ator. Só que teve uma cena que ele tá diante do traficante lá, que ele falou essa cena, esse versículo. Não estava no roteiro. Ele sentiu, ele incluiu o versículo no filme, que era o versículo guia do cara que era real. Ninguém escreveria essa história. Porque ela é rica demais, só o Espírito Santo dá conta de conduzir isso. Então, olha esse poder, cara, diferentes pessoas, e às vezes é isso, as pessoas estão vindo aqui e estão pensando, é só uma ideiazinha. Uma coisa meio louca que me veio na cabeça. Nunca vou conseguir fazer isso. E você não percebeu, cara, é da vontade de Deus. Você bota isso no papel e confia que o Senhor... mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém. Começa sendo fiel ao que Deus te pediu pra fazer. Porque... Vamos partir da premissa de que se nasceu no seu coração algo que é valioso e tem essa sensação, esse sentimento que é bom, perfeito e agradável, é a vontade do Senhor. Se você entende que está apontando para o propósito, apontando para o ID, apontando para essa manifestação, é a vontade do Senhor. É só ir. É só fazer. Parece que é pequenininho, parece que é pouca coisa, parece que é inútil. Faz. Isaías 22 é um versículo que eu gosto muito, que diz que as portas que Deus abre, nenhum homem pode fechar. As portas que o Senhor fecha, nenhum homem pode abrir. É um princípio que eu guio a minha vida, a minha carreira, minhas decisões, que é o seguinte: Senhor, eu vou andar para essa porta confiando que foi o Senhor que abriu. E eu confio na tua misericórdia e na sua graça. Se não for sua, fecha. E assim a gente vai viver, cara. Nas incertezas da fé. É isso. Porque é isso que é a fé. Substância que você não consegue ver. Muito bom. Para a gente chegar no fim aqui, a gente acabou falando um pouco também de narrativa e comunicação no meio de tudo isso, de maneira bem rasa, mas dá para a gente aprofundar rapidamente essa questão de narrativas e comunicação, né? A gente tem, se a gente já falou de conteúdo no geral, né, a indústria, a arte, a manifestação, enfim, a narrativa dos conteúdos, né? Você apontou que muitas vezes a gente está levantando bezerros de ouro. Eu acredito que a gente pode apontar para esse lugar a partir do momento que a gente entende que tudo aquilo que nós geramos como conteúdo, agora falando especificamente de conteúdo, isso sendo um bezerro de ouro, a narrativa de ouro é uma narrativa do mundo, de Satanás, certo? Independente do formato, independente da ideia, do conceito, daquilo que a gente está desenvolvendo. Se é um documentário, se é uma série, se é uma minissérie, se é um podcast, se é ação, dependendo do gênero desse formato, enfim... A narrativa é algo que tem construído muito a nossa consciência coletiva. E aí é o lugar que eu queria chegar contigo. A gente tem uma consciência coletiva que ela vai amadurecendo com o tempo, né? O senhor fala de tempo e modo, né? E a gente precisa ter essa percepção de tempo e modo.
A narrativa que a gente vê hoje, ela é uma narrativa que dilui com muita facilidade a verdade absoluta. Como você está enxergando a narrativa, tanto através da perspectiva do conteúdo Brasil, quanto global, no geral? Eu acho muito importante a pergunta e delicada. Eu acho que a gente tem que saber olhar para ela sobre o ângulo certo. Para mim é notório, é só você assistir filmes e séries, e eu tô falando de todos locais nacionais, todos os streams, tô falando geral, tô falando específico de nenhuma plataforma. E você percebe que tem valores que são diferentes dos nossos valores cristãos. É fácil perceber isso. Tem coisas que estão sendo perpetuadas que não é aquilo que a gente acredita. Mas eu gosto muito de um princípio que você acha na vida de Jesus, que é quando você confia no poder da verdade que você carrega, você não precisa investir tanto tempo em desbancar mentiras. Muito bom. Olha para a vida de Jesus, olha para o ministério de Jesus. Tinha falsos profetas, tinham falsos messias, tinham pessoas falando que era o Cristo enviado, tinham governantes que se diziam Deus, tinha um monte de gente falando um monte de mentira naquela época. Um monte de narrativa que apontava para longe do Filho de Deus está andando aqui. Uhum. Olha as escrituras e examina quanto tempo Jesus perdeu para subir lá e falar: ei, fulano de tal, tá falando mentira, não segue ele não. Ei, aquilo lá na verdade, ele vai falar contra hipócritas religiosos, ele vai falar contra padrões, mas ele, se você examina a vida de Jesus, percentualmente, ele investe muito mais tempo dizendo a boa nova que ele veio aqui para declarar. E a boa nova que ele veio aqui para declarar é chegado o reino de Deus. Estamos aqui, o evangelho do reino chegou. Eu estou curando alguém. Agora volta pra gente. Uhum. Pô, eu acho que a gente tem que se indignar com coisas que a gente não concorda. É justo, é digno. Eu assisto coisas que eu fico revoltado. Eu, André, pessoalmente, de novo, independente de plataforma, no cinema, em qualquer... Eu tenho canções que eu vejo sendo cantadas aqui no Brasil que eu penso, cara, outro dia eu tava na piscina com a minha filha, cara. Minha filha tem 3 anos. Tava na piscina com a minha filha, eu vi 2 outras meninas que tinham, sei lá, 10 anos, 9 anos, cantando uma música na piscina, cara, com uma letra que eu fiquei, o que tá acontecendo, cara? Que doideira, né? Eu não quero nem que minha filha esteja aqui ouvindo essa letra que as meninas estão cantando, mas estão cantando alto na piscina como se fosse um negócio mais... E eu tô pensando, que é isso, cara? E me indigna. Eu fico revoltado. Mas rapidamente, o que vira no meu coração? A gente precisa produzir. A gente precisa colocar as músicas no top 10 desse Spotify. A narrativa tem que ser nossa. Você tá entendendo? Porque tem até um nível e tem pessoas que têm que combater, políticos que têm que estar lá combatendo. Isso é digno, isso é importante. Tem uma batalha que tem que ser trilhada por gente? Tem. Eu não tô desmerecendo essa batalha aqui contra. Mas o que eu tô dizendo é, o corpo de Cristo, principalmente estou falando para pessoas criativas, estou falando para as pessoas que têm essa semente dentro delas, essa vontade dentro delas, por favor, a gente precisa investir mais tempo em criar. Investe seu tempo em criticar, faz o seu textão aí contra a parada que você não gosta. Mas será que você está investindo tanto tempo quanto você está investindo em criticar, em produzir? Essa é a dúvida que fica. A narrativa mais preciosa e verdadeira ganha. Não porque a gente fez barulho, mas porque ela é mais verdadeira. Se a gente acredita na verdade que a gente acredita, a gente tem que acreditar no poder que ela carrega em si. E esse poder que ela carrega em si, cara, é a mesma coisa. Eu ouvi o Davi Lago um dia, o pastor Davi Lago falando isso, e eu gostei muito. Ele diz assim, ele tá falando da Bíblia, né? E ele falou o seguinte: você não precisa se preocupar em fazer com que o leão faça o que ele tem que fazer. Você só tem que tirar ele da gaiola. Você só tem que tirar ele da jaula. Não da gaiola, da jaula. Abre a jaula, o leão vai saber o que fazer. E ele estava falando sobre a Bíblia. Só dá vazão para a Bíblia. A Bíblia faz. A Bíblia é poderosa. A gente só tem que parar de esconder ela. A palavra é poder, né? A palavra tem poder nela mesma. Eu só preciso, então, eu não preciso ficar provando, eu não preciso fazer textão no Facebook. Não. Eu preciso expor. Toma, ganha luz. Pronto, tá aqui. A narrativa mais poderosa ganha. E a gente vai ver nos anos. A gente já está vendo o efeito maligno e maléfico, só para falar um exemplo dessa agenda, não vou nem dizer agenda, mas dessa irresponsabilidade que está tratando com o corpo, com sexo, com pornografia.
A gente está vendo isso colhendo em casamentos destruídos. É. A gente está vendo isso com adolescentes que estão tirando a vida. Aham. A gente está vendo isso com pessoas que estão sendo machucadas por uma noção de que o corpo controla, os desejos da carne controlam tudo. E que tá tudo bem você fazer com 1000 pessoas e pornografia para dentro do casamento. A gente tá caminhando para um lugar que vai ser inevitável a gente perceber daqui a alguns anos. Não funcionou. Aham. Você tentou. Você fez aí, você levou a pornografia dentro do seu casamento, você assistia isso aí, você fazia tudo, se masturbava como você queria. Você foi para esse lugar. Aham. Agora, meu irmão, agora a gente vai ter que voltar. Porque aquilo lá não vai. Agora, será que a gente, daí, para entrar mais profundo nesse exemplo, será que a gente aí está vivendo os modelos certos? É. Será que a gente, como cristão, então, vai ter, na hora que voltar esse pêndulo, vai ter, pô, dentro da igreja tem as famílias mais saudáveis, Aham. tem as crianças que estão crescendo sem trauma, os Aham. pais que não estão traindo as esposas. Aham. Aí a gente vai ter a narrativa preciosa para oferecer para eles, porque a gente escolheu viver com verdade e convicção o que a gente acredita que é certo. Sim, muito bom. Para finalizar, porque a gente chegou no fim, de fato, do tempo, Rápido. só contextualizar então, na realidade, a narrativa, de certa maneira, tem duas perspectivas. O como nós vivemos e o que nós produzimos com o que nós vivemos. Exato. Tanto sendo Começa criativos, com a gente. começa com a Muito bom. gente, É isso aí. começa com a gente, mas também vai até o criativo ali que tá, quando eu falo criativo, aquele que tá botando a mão na massa para produzir conteúdo. A peça, no geral. É. Mas o conteúdo no geral é tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós Exatamente. exprimimos, né, como Exatamente. seres humanos, filhos de Deus, nós construímos narrativa. E a maior narrativa, ou a mais poderosa, é aquela de fato que está tendo mais produção por si só. Então, a igreja, de certa maneira, agora não a igreja, porque a igreja é perfeita, né? Isso não pode ser argumento, principalmente para a galera que está afastado e que precisa voltar. A igreja, ela não é imperfeita por conta das dores que o corpo sente. A igreja é perfeita porque o corpo está no processo de santificação. E a igreja é o lugar que nós seremos de maneira completa e total, né? Nesse processo de santificação. A narrativa que nós construímos sendo corpo de Cristo nós aceitamos muito essa narrativa do mundo, produzimos e reproduzimos ela muitas vezes dentro de nossas instituições, e isso corrompe os nossos costumes e os nossos valores e princípios, e aí a gente deixa de exercer na sociedade, na vida no geral, uma narrativa, né, uma produção de narrativa com as nossas vidas e como profissionais na sociedade, onde os valores e os princípios desse reino que nós queremos, que estamos anunciando, não está sendo impresso, de fato, né? Que é a cosmovisão bíblica, né? É a cosmovisão Que no fim bíblica. a gente produz com base no manual. É isso. Eu não isso. produzo com base na minha mente. Eu produzo com base... André, o que você acha que é certo ou errado? Mostrar sexo ou não mostrar sexo? Não é o que eu acho. Não interessa o que eu acho. É o que a Bíblia acho que a Bíblia tá falando, irmão. A Bíblia tá aqui, ó. Ela é o meu guia básico de como escrever um roteiro. Agora, eu escrevo com base nesse princípio. Mas a gente precisa levar essa geração para entender isso aqui. Porque desse lugar, daí a gente influencia. De fato, de fato. Cara, muito bom. Teremos futuras oportunidades em outros contextos para conversar e principalmente para exprimir, né, e manifestar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. Essa ideia, de fato, é para incentivar um bom papo, uma boa conversa com pessoas que já vivem essa expressão para que outros nasçam nesse lugar. Não é sobre nós, né? É sobre Cristo, é sobre Jesus. E que o Senhor continue te usando. Amém. Tanto no seu trabalho, quanto no ministério abençoado, que eu tenho muito amor e muito respeito, né, com todo o pessoal ali, tanto o Theo e toda a galera da Zion Dunamis. E como eu tenho falado tanto para vocês e como para todos, estamos aqui para servir positivamente, né, backstage com esse projeto e tudo aquilo que eu puder ofertar e oferecer. Minha vida depois da Hub, da decisão de vender a minha sociedade da Hub, é exclusivamente para me aprofundar no ministério e no propósito deste lugar de incentivar, né, essa esfera que a gente entende como arte e entretenimento para construir essa narrativa, para desenvolver de fato uma nova indústria, incentivar, né, artistas criativos e empresários a estarem nesse lugar. Muito legal. É isso. Muito obrigado. Prazer foi meu de estar aqui com vocês. Deus continue abençoando e fazendo
isso aqui ganhar uma propulsão ainda nova para mais gente que precisa ouvir essas verdades. Amém, amém. Agradeço você que abriu a porta aí da sua vida, não só da sua casa, talvez você esteja escutando no ônibus ou em qualquer lugar, no trabalho, enfim, na academia, e contamos com o seu compartilhar. Se você lembra de alguém que está precisando se aprofundar nesses temas, nesses assuntos, comenta, marca essa pessoa ou compartilha, e lógico, curtir ajuda sempre, porque não tem como falar do algoritmo, porque você já sabe que o algoritmo ajuda a compartilhar aí quando você interage e engaja com a gente. Muito obrigado e até o próximo Backstage. Valeu, galera.